Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET, está sempre aí a dica, porque de repente você quer pedir para aquela amiga, ou amigo, um parente assistir o programa e a pessoa não é assinante NET. Aí não pode acessar o canal 25, mas não tem nenhum problema não, você pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Pode ir lá na página principal, aí tem uma televisãozinha lá do lado, você já vai ver a imagem, e aí você vai clicar, aumentar ali o som, né, da nossa programação, e vai estar assistindo a gente aqui na TV Mar, tá bom? Aí você vai estar conhecendo ainda mais a TV Mar, que tem servido a toda a comunidade maceiense, alagoana, trazendo notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, para deixar você muito bem informado sempre. Hoje no nosso programa nós vamos ver aqui um assunto muito importante que tem sido até mesmo um desafio para tantas empresas, mas não só as empresas, mas também faculdades, né? Todas as empresas em todos os mercados. E aí a gente vai falar sobre o marketing digital. A gente vai falar com o professor Gustavo Calado, ele que é consultor de marketing. Gente, olha, uma empresa hoje sem uma equipe de marketing, sem fundamentar aí o seu desenvolvimento no marketing, vai sofrer muito. Daqui a pouco vamos conversar com o Gustavo Calado. Teremos também um assunto que a gente vai tratar no programa de hoje, que é com o professor e advogado, doutor Ermengardo. Ele vai esclarecer dúvidas sobre pensão alimentícias. Tem, levado muita gente para trás das grades. Nós vamos conversar com o doutor Ermengardo daqui a pouco. E vamos também conversar com o nosso querido Francisco Silvestre, falando aqui no quadro Viver Melhor. Tem uma lei municipal, fundo, né? É um fundo que é destinado ao idoso, e é ele que vai falar sobre este tema hoje com a gente, tá bom? Então, tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Pois é, desejamos muita alegria, muita paz, muita prosperidade, né? Que apesar das adversidades da vida, que a gente possa ter muita esperança, muita graça de Deus, que a gente possa, apesar dessas adversidades, ter força para a gente dar continuidade aos projetos. E não só projetos, né? Colocar em prática mesmo toda a criatividade, e com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir coisas ainda muito maiores na sua vida. É o que todos aqui da TV Mar desejam para todos os nossos telespectadores, tá bom? Gente, vamos conversar agora com o professor Gustavo Calado, ele que é da área de marketing, o homem sabe tudo sobre o marketing digital, e a gente vai conversar sobre, por exemplo, as universidades. As universidades, elas têm trabalhado muito, é assim mesmo, gente, ao vivo acontece de tudo, viu? Tudo. A gente vai conversar agora com o Gustavo Calado sobre essa questão do marketing digital, né? A gente tem visto, assim, que muitos... Eu vou até fazer uma certa crítica aqui, num tal de um marketing, não sei se... Não está muito... mas também, de repente, eles pegam o marketing do modo geral e distribuem também para o digital. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ariel. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com você mais uma vez. Que bom, a gente agradece aí as suas dicas. Da última vez que você veio aqui foi também um momento importante, que levamos muitas informações sobre o marketing. Porque, gente, olha, não adianta. Eu tenho muita habilidade, muito dom, sou muito preparado tecnicamente, a minha empresa vai ser muito legal, vai se estabilizar. Se não ampliar o conhecimento, se não ter a percepção de várias áreas que constituem nessas áreas uma empresa consolidada, essa pessoa vai quebrar. E aí a gente vai falar sobre o marketing digital. Vamos falar sobre as faculdades. Como é que você vê
esses marketings, o marketing de um modo geral que as faculdades utilizam e muito especialmente ao marketing digital. Bom dia mais uma vez. Fazer marketing para instituições de ensino superior é um desafio enorme. Isso porque não só aqui em Alagoas, mas qualquer outro estado que você vá aqui no nosso país, a quantidade de plays é muito grande. Então, são muitas faculdades buscando aquele mesmo candidato, aquele mesmo aluno. E o maior desafio hoje para as faculdades em fazer marketing, em fazer publicidade, é encontrar um mote, ou seja, um conceito daquilo que vai se passar para a sociedade, para o mercado, que toque aquele aluno, aquele candidato, para que ele venha fazer o vestibular e faça a sua matrícula. E aí, aqui para nós, Gustavo, quem for melhor leva um número maior de candidatos, de alunos para dentro dos seus prédios, das suas faculdades. Agora, como é que elas estão encarando a comunicação digital? Elas têm reverenciado mesmo, têm percebido que é um meio poderoso de buscar novos alunos? Então, um detalhe importante a ser colocado aí na sua pergunta, porque cada faculdade, ela vem colocando em sua publicidade que é a melhor estrutura, certo. E todas dizem que é a melhor. Então, o maior segredo é você conseguir encontrar, qual é o diferencial da faculdade, e conseguir transformar isso em uma história, em um enredo, para convencer o aluno a vir estudar naquela faculdade. Quando se trata de marketing digital, a gente está em uma região peculiar, que é o Nordeste, onde a mídia off, outdoor, TV, rádio... Mídia off offline. É TV, offline, TV, outdoor... Rádio, o Busdol, Inbus, jornal, panfletagem. Tá. Então, são mídias ditas tradicionais. Então, a gente está em uma região que o público ainda consome muito esse tipo de comunicação. Então, Isso é pesquisa, Gustavo? Isso é pesquisa. Então, qual é o detalhe? O detalhe é você identificar a persona daquela faculdade, conseguir entender qual é o tipo de comunicação em mídia que aquela persona está mais lendo, seguindo e desdobrar a campanha para essa mídia. Então, por exemplo, se você consegue identificar que os candidatos de uma faculdade têm a persona de uma idade de 18 a 25 anos, você precisa investir bastante nas mídias digitais, trabalhar bastante o Google, o Face ADS, o Insta ADS, através de anúncios para alcançar esses candidatos. Interessante. Eu tenho Quando vocês fazem o contrato com essa faculdade, por exemplo, e vocês também observam o interior, os compartimentos, porque não adianta a gente fazer um grande trabalho de captar alunos e dentro, na parte estrutural, a visão da direção é uma visão pequena em relação ao investimento que ele está fazendo no marketing digital, por exemplo. Então, vocês também orientam, olha, vocês precisam encontrar um profissional que prepare o ambiente para a chegada desses novos alunos? Sim, então... Você entendeu a minha preocupação? Porque, às vezes, as empresas, elas vão captar novos clientes, novos alunos, mas quando o aluno chega ali, ele é surpreendido negativamente no que diz respeito, quando ele começa a comparar o que ele presenciou naquela propaganda e lá dentro não condiz com aquilo que ele teve como expectativa. Perfeito, Ariel, porque na verdade, nessa sua fala, o que aconteceu é que em uma campanha publicidade a faculdade mascarou o que ela realmente lançou um mote de campanha no mercado e quando o candidato chegou a estudar, identificou que não era aquilo que ele esperava. Por isso que o segredo de uma campanha publicitária para instituições de ensino superior que tenha sucesso é aquela campanha que realmente mostra o que a faculdade através de conceitos, através de história, que isso toque no candidato para que ele venha até a faculdade e se identifique. Mas vocês terminam que tendo uma certa interferência nisso? Vocês conseguem ter acesso a essa gestão para falar, olha, a gente está trabalhando aqui com o marketing digital,
está muito legal, mas a gente precisa mudar alguma coisa aqui dentro. Vocês conseguem ter esse tipo de liberdade? Se a gestão da faculdade der essa liberdade, sim. Então, por exemplo, a faculdade que a nossa empresa está trabalhando atualmente dá total liberdade, né, para que a gente possa fazer reuniões com os gestores, com os diretores da faculdade, para que a gente possa passar isso para a sociedade em forma de campanha. O que, inclusive, para esse cliente nosso, né, o acesso do aluno à direção é um diferencial. Isso é bom, muito legal. Redes sociais, ela é determinante hoje, especialmente, porque o público de faculdade deve ser um grande percentual de um público jovem, logicamente. Isso é determinante na questão de captar também novos alunos através das redes sociais? Totalmente. Então, como a gente vive a era digital, né, é essencial fazer uma campanha nas redes sociais. Então, hoje a gente usa isso em forma de anúncios, né, na plataforma do próprio Facebook e Instagram, que a gente chama de Face ADS e Insta ADS, mas é importantíssimo também salientar, Ariel, a importância do marketing de conteúdo. Não apenas postar nas redes sociais uma campanha de publicidade, cards institucionais, mas fazer marketing de conteúdo. O que é isso? Postar nas redes sociais de forma rotineira conteúdos de informação à sociedade, que gere interesse da sociedade. Pois é uma pergunta um tanto subjetiva, mas assim, qual é a melhor estratégia, né, de marketing para a instituição de ensino superior? É um tanto complexo, né, uma pergunta, mas qual é, na sua opinião? A melhor estratégia é conseguir unir a campanha de publicidade às ações dos alunos dentro da faculdade, para que os próprios alunos possam dizer à faculdade o quão eles gostam de estudar ali. Atenção, senhores diretores, né, das faculdades, né, aí as faculdades, toda a faculdade, tanto a superior, tanto a pública quanto a privada, né, especialmente as instituições privadas. Pois é, liberdade para que os alunos possam optar, né, dar as suas opiniões aí, no que diz respeito à parte estrutural mesmo, em todos os aspectos, ensino, a grade, né? Enfim, porque é importante fazer o investimento do marketing, mas é importante preparar a estrutura da faculdade para que possa receber e atender as expectativas desses alunos. E quando numa campanha publicitária você oportuniza o aluno a falar sobre isso, a defender esse escudo, a defender essa marca, é o que faz a diferença, né? Porque a voz do aluno é muito fácil para a publicidade contratar uma personalidade nacional e trazer para defender o escudo de uma faculdade. Mas quando o próprio aluno ele fala, vem para cá, porque aqui eu gosto, porque aqui eu tenho carreira, porque aqui eu tenho velocidade nas minhas conquistas, é que faz a diferença. Mas se eu fosse agora pede para o diretor da tua faculdade assistir o programa de hoje, né, os coordenadores, muito interessante, e quem souber aproveitar esse momento vai com certeza ganhar muito mais. Eu tenho uma pergunta e eu gostaria até de marcar uma outra oportunidade, mas eu vou fazer assim mesmo, e também é uma crítica, e eu não sei se você vai compartilhar desta ideia, mas fique muito à vontade que o programa é democrático mesmo. Ótimo. Eu, por exemplo, tenho certeza que o futebol não tem nada a ver com a educação. Para mim é lazer. Não, para mim é lazer. Não, Márcio. Para mim é lazer. Futebol para mim é lazer. É uma peladinha, né? Eles inverteram os valores. Aí investem demais no futebol e esquecem os principais valores da vida, né? Aí eu vejo uma faculdade, por exemplo, que para mim futebol não tem relação com a educação, com o ensino, de um modo geral. Aí a faculdade investe, por exemplo, num jogador de futebol como garoto propaganda, um técnico de futebol como garoto de propaganda, por exemplo. Eu não vou nessa faculdade, não. Não tem nada a ver. Coloca alguém de sucesso através da educação, alguém que conseguiu um mestrado, um doutorado, alguém de destaque. Mas porque aí você termina passando a ideia para a garotada que o mais importante é o futebol. E eu não concordo com essa ideia. Você compartilha, mas fica à vontade mesmo. Pode descer além agora, se você quiser. Eu não acho que isso deveria ser
importante para uma universidade? Eu precisaria estar com essa equipe para poder entender o mote da campanha, que conexão eles conseguiram fazer. O que eu posso te dizer, Ariel, é que para a gente escolher uma personalidade, é preciso que haja conexão entre o que ele passa, né, e o objetivo que eu quero atingir dentro de uma sociedade, dentro de um mercado. Futebol é uma paixão brasileira, né? Então acredito que essa faculdade que você se refere deva ter associado essas vertentes, né? Mas, enfim, o principal é encontrar uma personalidade, caso seja a estratégia, que passe realmente a comunicação e o mote da campanha escolhido. Gustavo Calado, eu tinha certeza que ele ia ser muito coerente nas colocações dele, né? Muito coerente, muito cuidadoso, né? Meu amigo, muito obrigado pelas suas dicas. Obrigado. É só uma criticazinha no final, mas para a gente apimentar um pouco a nossa entrevista. Mas olha, parabéns, viu? Muito sucesso. Obrigado. Com essas ideias e levando aí esperança, perspectivas melhores para as nossas instituições. Eu que agradeço, Ariel. De ensino superior. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Forte abraço. Gente, olha, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, mas você está vendo ultimamente artistas sendo presos porque não pagaram a pensão dos filhos ou do filho. Daqui a pouco vamos conversar com o doutor Ermengardo, ele que é advogado, também professor, e a gente vai conversar com ele daqui a pouco sobre essa questão de pensão alimentícia. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Apivida faz bem pra você. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo. Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Mar de luz, é tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz, é maravilha, sensação, redenção. Mar de luz, Tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Apivida faz bem pra você.
Estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Jacle, doutora Jacle, né? Grande assessora jurídica da Senskis, né? Para ela, para o maridão dela, o Arthur, e para os filhos, né? São nossos telespectadores. Um beijo para vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá certo? Eu quero aproveitar, viu, Márcio, e mandar um recado aqui. Eu estava vendo hoje um vídeo pela manhã. A Finlândia, ela saiu de um país quase que miserável para um país de primeiro mundo através da educação. Então, a educação é quem transforma uma sociedade, não é o futebol. Não, o futebol é um complemento. O esporte, qualquer esporte, gente, é um complemento para a juventude e também para os adultos, né? Porque eu também sou atleta. Se você não sabe, fique sabendo aí. Mas é a educação. E aí eu convoco toda a sociedade para que possa investir a sua força, o seu tempo, o seu entendimento para exigir do poder público melhor educação. É a parte mais importante. A gente nunca viu ninguém fazer manifestação para melhorar a educação, a estrutura do prédio, as condições dos alunos. Ninguém nunca viu fazer isso. Para melhorar o salário dos educadores. Nunca nós vimos isso no Brasil. É necessário que a gente vá para as ruas, né? Exigir do poder público a educação de qualidade. E o resto, Ariel, vem por consequência. Saúde, infraestrutura, bem-estar, vem tudo, segurança pública, vem por consequência de um país que tem educação de qualidade. Falar em educação, vamos conversar agora com o doutor Ermengardo, ele que é professor também de Direito de uma universidade aqui na nossa capital, e vai falar hoje sobre pensão alimentícia. Tu tá vendo aí, né? Tem gente famoso aí indo para trás das grades porque não pagou pensão alimentícia. Vamos conversar agora com o professor Ermengardo. Professor, bom dia, né? Boa noite, Ariel. Boa tarde. E a gente quer lhe desejar muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E levando um esclarecimento aí para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre pensão alimentícia, não é isso? Exato. Como é que é isso? O senhor acha justo, por exemplo, uma pessoa ir presa, né? Está ali, vamos, o que a sociedade, de um modo geral, chama de bandidos no meio de bandidos, porque não pagou pensão alimentícia. Como é que é isso? O senhor acha esse ato muito extremo? Olhe bem, Ariel. O que eu posso dizer a esse respeito é que quando se fala de pensão alimentícia, existe uma conjuntura em que havemos de levar em conta não apenas a figura do devedor dessa pensão e, portanto, do alimentante, que é assim que ele é chamado. Mas havemos também de levar em conta... é o que presta, certo. É o devedor. Isso, né? Isso. Mas também devemos levar em conta a condição, a situação do alimentado ou alimentando. O filho. Pode ser filho, pode ser alguém que tem um vínculo de parentesco, pode ser alguém que tenha o estabelecimento com a pessoa que alimenta de vínculo de união estável, vínculo familiar mediante o casamento, entre outros que a lei assim admite, né? Então, voltando para a sua pergunta, quando nós falamos a respeito de se é justo ou não é justo, nós vemos que, na realidade, essa realidade se estabelece em razão, ou por razões históricas, certo? De tentar suprir alguém que está necessitado, e isso faz com que pese a situação da dignidade daquele indivíduo como pessoa humana, e isso leva em conta também a solidariedade familiar, entre outros aspectos. Então, não podemos pensar apenas na situação do alimentante, mas também do alimentando. Essa manutenção, ela é provisória, transitória, e qual a diferença? Esse compromisso, essa responsabilidade desta pessoa, deste responsável pela criança, eu estou falando num termo bem claro para quem está nos assistindo agora, ela é provisória, ela é transitória, e qual a diferença? Olha só, quando se fixa a obrigação de pagar alimentos, em realidade pode-se fazer de forma definitiva, certo?
E estar fixado de forma definitiva quer dizer que um juiz, por sentença, por exemplo, estabeleceu esses alimentos. O que não quer dizer que mais tarde, se mudarem as condições, se mudar a situação que justifica a fixação, que isso não possa ser mudado. Então, quando se fala em alimentos definitivos, se quer se referir a que o juiz, por sentença, estabeleceu esses alimentos. Tem também algumas outras situações, como, por exemplo, alimentos provisórios. Quando o juiz fixa alimentos provisórios, ele fixa geralmente no início do processo. E o que é o alimento provisório? O alimento provisório é aquele que o juiz fixa em razão de o processo demorar, e se ele fosse fixar apenas em sentença, aquela pessoa necessitada ficaria um bom tempo sem ter as suas necessidades supridas. Tem relação com cautelares? Sim, isso tem relação com a chamada tutela antecipada. Tutela antecipada de urgência. Exatamente. Antes da decisão final do juiz, Exato. O juiz determina algo provisório. Ele determina algo provisório, antecipando os efeitos que só seriam possíveis quando dá sentença. Interessante. Aí, veja, causa de extinção. Certo. Isso é definitivo? Não. E quais as causas de extinção desse compromisso do adulto com esta criança? Olha só, várias causas justificam o fim da pensão, da obrigação de pagar alimentos. Uma das principais causas é justamente a morte do alimentando, já que temos aí uma obrigação personalíssima. Ou seja, ela é prestada, direcionada para aquele que necessita ter suprida ou terem supridas as suas necessidades. Então, se esse indivíduo morre, não se justifica mais a continuidade da pensão. Personalíssima? Isso exatamente. Ocorre também nesse... Sim. Tem um caráter personalíssimo, ou seja, leva em conta a situação, as condições pessoais daquele que recebe a pensão. Personalismo do que recebe. Do que recebe. Ah, tá, exatamente. Entendi. Porque aí eu já ia perguntar, e quando que a justiça determina que avós, tios, algum parente mais próximo daquela criança também é obrigado a assumir aquela responsabilidade. Mas aí, personalismo em relação ao alimentando. Isso, o credor ao da alimentado. Pensão. Alimentando, assim, pode ser chamado também assim, mas é mais comum chamar alimentando. Alimentando, tá. Exatamente. Entendi. Eu faço isso exatamente para que quem está em casa possa nos entender de uma forma mais clara, mas é bem interessante. Agora, o ato não é extremo levar um indivíduo para... O senhor falou em relação ao que se observa aí, o que se está tentando proteger a criança. Mas não é um ato extremo levar um homem para a cadeia, literalmente um homem preso, perder a sua liberdade por conta da falta do pagamento dessa pensão? Olha só, Ariel. Em realidade, quando pensamos hoje em prisão do devedor de alimentos, havemos de lembrar primeiramente que o Brasil é signatário de um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi trazido para o nosso ordenamento jurídico através do Decreto Legislativo 678 e, através do pacto, fica o indivíduo que deve pensão alimentícia, por exemplo, deve a prestação alimentícia, sujeito a ser preso, mas sob algumas condições. E qual é a principal condição? É ele ter a possibilidade de realizar o pagamento da pensão e não fez, certo? Ou então ele não conseguiu convencer o juiz de uma justificativa que ele teria para poder se eximir dessa obrigação. Diante disso, ele vai preso. É uma medida extrema? Mas em consideração aquele que necessita dos alimentos. Uma coisa que foi suscitada logo no início da entrevista foi que é uma medida extrema que leva o indivíduo a estar no meio de bandidos. Na realidade, não é para assim acontecer, embora nós saibamos que isso pode acontecer. O indivíduo que deve alimentos, ele deve ser colocado preso em distanciamento, vamos assim dizer, em local distinto, vamos assim dizer, das pessoas que são criminosas, daqueles que cometeram um crime ou que estão sendo investigados pela prática de crime, certo? Então, em realidade, isso está estabelecido em tratado internacional, é uma medida de exceção, sim, é uma medida de exceção, já que não há medida mais grave no direito civil que não a prisão
do indivíduo que deve alimentos, certo? É a medida mais grave, já que a privação da liberdade é algo típico do direito penal. E mesmo o direito penal, ele tem tentado diminuir o seu alcance quanto à realização de prisão de pessoas, já que é uma medida, volto a dizer, de exceção e não a regra. Então, o senhor está dizendo que há possibilidade de se mudar esse tipo de ato em relação a quem está devendo a uma pensão alimentícia? Olha só, existem na realidade críticos, e não somente críticos, existem posicionamentos em algumas legislações, certo? Mundo afora, pelos quais se entende que, por ser uma medida extrema, não deveria ser praticada. E aí se tentariam outras vias para tentar fazer com que o devedor de alimento adimplisse com sua obrigação. Então, já existem, sim, estudos, certo? Já existem indicativos de que, por ser extrema essa medida, provavelmente, daqui a alguns anos, ela possa ser tirada do nosso ordenamento jurídico até. Existe alguém já propondo isso aí. Interessante, interessante. O que vai ter que ver quais serão as outras medidas, né, adotadas para substituir a prisão, né? E existe só uma forma, doutor Ermengardo, de efetuar esse pagamento? Existe uma outra, sem ser o dinheiro, né, o pagamento em recurso, em dinheiro, literalmente? Ou existem outras formas do responsável efetuar, né, honrar com esse compromisso? Basicamente, existem duas formas. Ou se paga alimentos através da forma de pensão, é o mais comum, inclusive com desconto em folha, quando o indivíduo ele trabalha em algum lugar que tem a sua renda todo mês ali garantida, certo? Bem como pode se prestar em natura. E isso acontece quando justamente o indivíduo, na maioria dos casos, assim acontece. Natura seria com a... Prestando os alimentos através de itens, literalmente, né, que compõem mesmo aquilo que é necessário para o indivíduo se alimentar, bem como vestuário, bem como moradia, oferecimento de moradia, entre outros itens que compõem essa ideia de alimentos, que é muito abrangente. Certo. Agora, veja, o indivíduo tinha um padrão, né, e ele mudou de cargo, mudou o que ele percebe na empresa. Ele deve o quê? Voltar ao juiz e esclarecer isso para o juiz, para que o juiz modifique aquele percentual, aquele valor que ele deve manter para aquela criança ou para as crianças? Olha só, existem 3 formas de o indivíduo se conduzir em situações tais como essa. Primeira forma, se esse indivíduo teve incremento salarial, aqueles que são beneficiados pela prestação alimentícia podem pedir a majoração, ou seja, um aumento. Por outro lado, se o indivíduo que presta pensão tem uma diminuição em seus ganhos, ele mesmo pode pedir a diminuição disso aí, a redução de alimentos. E quando ele fica impossibilitado totalmente de prestar esses alimentos, ou então quando, por exemplo, aquele que é alimentando se torna maior, ele pode pedir a exoneração de alimentos, que é quando ele fica eximido de ter que pagar. E aí, aos 18 anos, então, aos 18 anos, ele pode voltar para o juiz e falar que a criança agora já é maior idade, não tem mais aquele compromisso que ele teria quando menor idade. Mas existe uma outra forma, se essa criança, por exemplo, se esse jovem, por exemplo, entrou numa faculdade, o pai ou o responsável continua com aquela obrigação? Olha só, a regra é cessa com a maioridade o pagamento da pensão. A regra é essa. A regra é essa. Contudo, se o alimentando comprovar que ele está na condição de universitário, ele frequenta um curso superior, certo? É possível a continuidade da pensão. Agora, o que a jurisprudência, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, já estabeleceu, é que essa obrigação do alimentante seria até a conclusão dos estudos no que toca à graduação, mas não a cursos de pós-graduação. Então, cessaria a obrigação de pagar alimentos em relação ao universitário, certo? Quando ele termina a graduação e somente até aí é obrigado ao alimentante. Esse entendimento, ele é majoritário? Esse entendimento é praticamente pacífico. Obviamente que tem alguém que já se pronunciou, a depender da nuance de algumas situações, não é?
de forma, vamos assim dizer, divergente disso. Contudo, de uma forma geral, é assim que se entende. Uma outra observação importante, e aí o indivíduo ficou desempregado. O FGTS pode ser utilizado também para pagar pensão alimentícia? Essa é uma das situações peculiares, né? O indivíduo muitas vezes não tem a possibilidade de fazer o saque do FGTS, né? Quando ele fica desempregado, ele pode fazer esse saque e, sabendo que ele pode fazer esse saque, a jurisprudência brasileira já estabeleceu a possibilidade de, em cima do saldo que consta em conta vinculada ao FGTS, se fazer o desconto a título de alimentos. Então, é possível, sim, utilizar a conta vinculada ao FGTS para dela se descontar alimentos. Doutor Ermengardo, quanto tempo de prisão esse cabra ele fica? Qual é o tempo de prisão? Olha só, a legislação brasileira, mais precisamente o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105... O Código é de 2015. É o 2015. A Lei 13.105. Esse código estabelece que o prazo de prisão será estabelecido pelo juiz entre 1 e 3 meses. Agora, é bom lembrar que isso não é uma prisão-pena. Isso é uma prisão-coerção. Com isso, eu quero dizer, é uma prisão que vai estimular o indivíduo a pagar, ou até aos seus familiares pagarem. De modo que paga aquela quantia devida, logo deve ser solto aquele que estava preso. Não é como a prisão-pena que ele tem que cumprir com um prazo estabelecido. Bom, tá aí, gente. Informações importantes aí para você que é nosso telespectador, doutor Ermengardo. Se colocar lá no Google Ermengardo, vai aparecer o contato lá do seu escritório? Vão aparecer, talvez, algumas situações atreladas às faculdades onde ensino, provavelmente. Informações quanto ao escritório, enfim, informações profissionais. Mas é fácil encontrar. Entra lá no Google que você vai encontrar. Ou no Instagram, né? Ou no Instagram. Qual é o Instagram? O nosso Instagram é advo, né? Ou seja, adv, de advogado, ponto, prof, prof, ponto, Ermengardo, o meu nome que é difícil. Ermengardo não tem dois não, viu? Eu levei mais ou menos uns 3 anos para aprender a pronunciar este nome, né? Mas já aprendi, viu? Ermengardo. Isso. Então tá aí. A gente agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço pela participação. Muito didático, né? Bastante informações importantes aí para o nosso telespectador. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer a lei municipal que fala de um fundo para os idosos. E aí quem vai falar sobre isso é o nosso gerontólogo Francisco Silvestre. Nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. App Vida faz bem pra você. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas.
Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais. E com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo! Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. De luz. É tanto amor no coração, que emoção. De luz. É maravilha, sensação, redenção. De luz. Tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Happy Vida faz bem pra você. Estamos de volta, eu quero mandar um abraço para toda a comunidade ali do Barro Duro, tá certo? Forte abraço. E o pessoal está aguardando ali a presença da Defesa Civil. É uma das transversais ali da Josefa de Melo, né? Mais ou menos transversal. Se continuar, cai exatamente naquela ribanceira lá da Josefa de Melo, uma das transversais. E aí tem uma grota ali que a comunidade está pedindo a presença da Defesa Civil para fazer uma avaliação em uma das grotas e que essa barreira ela está colocando em risco mais ou menos 15 famílias, 15 casas que diz respeito a esta barreira, né? Então tem que proteger o mais rápido possível e a presença da Defesa Civil para fazer uma avaliação e dizer exatamente o que precisa ser feito naquele local. Vamos começar agora com o nosso gerontólogo Francisco Silvestre. Ele vai falar da lei que cria, né, o Fundo Municipal do Idoso. E ele vai falar também sobre a importância da vacinação para estilo de vida da pessoa idosa. É o nosso querido Francisco Silvestre, ele que é o nosso sempre, né, convidado, tem uma cadeira certa aqui no nosso programa, na TV Mar. Silvestre, vamos falar um pouquinho dessa lei, né, e a importância dela para o idoso. Olha, a lei, Ariel, bom dia. Agora pode eu falar bom dia. Fala bom dia, boa noite, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde, né? É de supra importância para o segmento idoso, principalmente nosso segmento idoso em Alagoas, que carece de muita proteção, de muito afeto, de muito carinho, de um olhar mais pontual para a pessoa idosa adquirir um estilo de vida mais adequado e ver que se a gente se prepara melhor para o grande boom que a gente fala sempre aqui, que vai ser 2040, 2050. E já é lei mesmo? Já foi sancionada a lei? Foi uma lei sancionada pelo prefeito, que eu achei foi apático, foi uma coisa fria. Para te dizer, por que fria? Fria porque a importância que tem essa lei, Fundo do Idoso, ele capta recursos, ele gerencia os recursos que vai captar, ele repassa os recursos para as políticas públicas. Então, você está falando em relação à divulgação? Divulgação desse fundo é de suma importância, porque, veja só, no Na Brasil, prática, como é que acontece? No Brasil, eu posso dizer, todas as capitais têm esse fundo.
nós somos os últimos. E olha só, tem 10 anos que vem se lutando para ser aplicada a lei, para criar essa lei. Só agora, depois de 3 anos, a vereadora que a gente aplaude, a Fátima Santiago... doutora Fátima Santiago, ela foi responsável Foi responsável, ela entrou na briga, como a gente diz, né? E conseguiu, mas com muita... Mas olha, Silvestre, tudo é feito com muito sacrifício no nosso país. Foi demais, as coisas boas no âmbito público, elas não são feitas de uma forma lenta, lenta, né? Mas não é leve para quem pega esse fardo para poder conseguir o resultado. Né? Foi beneficiar o povo. E aí, na prática, como é que acontece? O município, ele só administra o fundo, esse recurso que vem... A Secretaria de Assistência Municipal, através do Conselho Municipal do Idoso, é que faz o gerenciamento de todo esse fundo, que seria uma das preocupações da doutora Fátima, que foi a indutora disso tudo. Certo. Quem vai dar essa energia, quem vai fazer essa força para captar, porque o município não teve vontade, não tem vontade de fazer isso. E aí, quando você fala quem é que vai captar, qual a equipe, quem vai investir a sua força para captar, porque precisa de projetos. Projetos para isso, para depois esse investimento, são através de doações, que você particularmente você pode dar. Então, tanto o particular pode também fazer uma doação. Qualquer empresa pode fazer isso. O governo federal. Para fortalecer, maximizar isso. O governo federal também já manda recurso. Já manda esse recurso. Agora, outro fator que a gente vê assim que fica meio ainda duvidoso quanto à efetivação do fundo é a questão de políticas públicas. A gente não tem políticas públicas municipais. E esse não conselho, tem um projeto. E esse conselho que foi criado, está sendo criado. O conselho, ele, até no ponto que ele pode, ele tem uma eficiência. Ele não é prestigiado também. É aquele negócio. Então, você, na sua opinião, tem que se prestigiar esse conselho? Não tem que se prestigiar tudo que valoriza a pessoa idosa municipal e estadual. O que falta aqui no nosso estado, no nosso município, principalmente Maceió, para te dar uma ideia, teve uma pesquisa o ano passado dos 150 cidades para se viver melhor, se envelhecer melhor. Maceió foi 132 no lugar dela, no meio de 150. Que é isso, rapaz? 132. Me fala uma coisa... Isso devido a sabe o quê? Porque não tinha um fundo, não tem políticas públicas, não tem acesso, o idoso maçoense não tem acesso digno à saúde. Tá, vamos voltar um pouquinho. Não tinha, né? Porque não tinha o fundo. Não tinha a lei foi sancionada pelo prefeito Rui Palmeira, através também do esforço da vereadora doutora Fátima Santiago. Doutora Fátima Santiago, né? Parabéns, né, pelo ato, pelo esforço, que eu sei que deve ser muito esforço, e parabéns também ao prefeito Rui Palmeira por ter sancionado a lei. E agora, o que está faltando? Um incremento nessa comissão? Um incremento no fundo para que seja divulgado. É isso que eu chamei de apático. Tá, mas quem é que vai dar esse incremento ao fundo? É o próprio prefeito? É o município, é claro, é o município. Você, olha, só saiu na G1, que é da Gazeta, uma notícia, mas nos jornais ninguém enfatizou, em rádio ninguém enfatizou. Não se trouxe uma discussão pública para isso, para dizer que tem um fundo, para fazer uma campanha que as empresas queiram investir nesse fundo, para trazer retorno de benefícios para políticas públicas, que traga proveitos para as pessoas. E o prefeito Rui Palmeira já deu esse pontapé inicial? Ainda não? Ele assinou. Não, o pontapé inicial do recurso. Do Faça-me Rir, né? Do Faça Rir os idosos. Ainda não, ainda não, mas ele vai fazer isso. Ele vai fazer que ele é sensível a estas causas, né? E a causa social e muito especialmente a causa do idoso, especialmente os mais carentes. E, por consequência, também investir na questão da comissão, porque a comissão tem que ser uma comissão preparada, que conheça de projetos, né? E aí não importa se essa comissão... as questões também que o idoso... Sim, essa comissão tem que ter um incremento, essa comissão tem que ter uma injeção também, para que a gente possa ter essa comissão com mais
mais preparo, né? Eu ia falar sobre a vacinação do idoso, da qualidade de vida. Você tem 30 segundos. Vai ser para a próxima? Para a próxima, então, vamos fazer o seguinte. Na próxima semana a gente vai falar sobre a questão da vacinação e a qualidade de vida dos idosos, tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deixa eu te pedir uma coisa. Divulga para os teus amigos, para as tuas amigas. E 11h30 da noite, às 23h30, nós teremos uma reprise, não é isso? Teremos reprise e aí, com certeza, essa pessoa que não pode assistir o programa agora, pode assistir à noite. Divulgue o nosso programa. A TV Mar sempre pronta para servir a sociedade alagoana, a sociedade maceioense. Beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso, abençoado por Ele. Tchau, tchau.